Segundo, começou agosto e o segundo semestre vai ser tremendo. E daí você está falando, Carlito, você está maluco, cara? Vai ter eleição, vai ter... Isso não muda a tua vida. O teu futuro depende da tua mão, da tua cabeça, do teu coração e, claro, da tua conexão com Deus, da tua conexão com o universo. Mas hoje eu quero colocar aqui um caso que eu atendi semana passada num diagnóstico estratégico muito interessante, justamente de um empresário da área do pequeno empresário, né? Está na faixa ainda, não chegou nos 360 mil por ano, está tendo sucesso, mas está com crescimento estancado. E normalmente eu pergunto isso, né? Na minha primeira pergunta minha de diagnóstico estratégico é: qual é o problema que você gostaria que eu te ajudasse a resolver? É só uma hora que nós vamos ter aqui de diagnóstico estratégico. Qual que é o problema que, se deu tudo certo, a gente terá resolvido? Ele falou: o problema é que eu quero ter um comprador que me compre 10 mil unidades de, né, uma grande rede de supermercados que compre 10 mil unidades do meu produto por mês, que daí eu fecho o orçamento. Falei, legal, então vamos fazer isso. Então, olha só que interessante, na mente, na cabeça dele, a solução dele era encontrar um cliente que não estava na carteira dele, que ele não conhecia, que ele não conhece o perfil, mas que ele projetava nesse santo cliente o volume, né? E, num volume estimado, a lucratividade que ele precisava ter para investir, crescer e se libertar. E daí, no diagnóstico estratégico, o que eu faço é usar a metodologia do 57 em 7, a gente abre um aplicativo e daí a gente vai olhando as áreas da empresa dele. Então, olhamos lá a área de como é que ele está com o perfil do cliente ideal. Olhamos, né, o perfil do cliente ideal. Esse cliente que ele sonhava não existia na carteira dele. Ele estava sonhando com um cliente que não existia. Tá bom, atribuímos lá uma nota, vimos quem eram os clientes que ele já tem, e tipificamos lá alguns clientes, daí fomos lá na carteira de produto dele. Putz, carteira de produto dele ele conhecia profundamente, tinha 14 produtos, ele sabia sobre cada um, a lucratividade que cada um dos produtos dava, para que cliente era aquele produto, ele sabia tudo em termos de produto. Ele é uma fábrica, né, uma fábrica de molhos de pimenta, pimenta gourmet, etc., um negócio sofisticado, bacana, ele sabia tudo. Olhamos isso, ok, olhamos o P do perfil do cliente ideal, olhamos o P do produto, fomos olhar processos. Ele era bom de processos. Processo industrial com certificação, com prêmio de qualidade, com reconhecimento. Ele era bom em desenvolver, é bom em desenvolver fornecedores, parceiros, a estrutura de processos dele, incluindo certificação de qualidade, boa. Olhamos isso, passamos então por esses P's, entramos na área de desenvolvimento pessoal dele. Como é que estava a área de desenvolvimento pessoal, para ver né, como é que funciona, como é que estavam as pessoas dele. E também ele tinha um bom desenvolvimento pessoal, tinha uma certa eu digo de autoliderança, né? Sabe o que quer, sabe quais são os objetivos, sabe quais são os propósitos. Então, estava relativamente ok, estava relativamente bem posicionado ali. E daí nós fomos ver, então, como é que estava o posicionamento estratégico dele. Então, como é que ele estava se posicionando no mercado em relação aos demais fornecedores, aos demais concorrentes
como ele estava posicionado. Então, com isso, a gente constrói o que ele chama de a mandala, né? São os 5 eixos. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês como é que estava a mandala dele, como é que estava construída. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Câmera, arquivo, compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, pronto. Está aqui. Eu queria ela maior, mas esse é o desenho que a gente, então, termina, né? Faz ao longo do diagnóstico. Olha só que legal. Então, esse cliente aqui, ó, em termos de processo, ele estava quase nota 10, tem bom domínio de processos. Então, esse domínio de processos é um acelerador de crescimento dele, é um acelerador de lucratividade. Embora ele esteja quase batendo no teto aqui, esse eixo ele domina bem. Então esse aqui é onde ele vai começar a olhar para disparar, para começar a olhar. Você vê, olha aqui o segundo eixo que ele domina bem, eu falei para vocês, ó, é o eixo de produtos, ele tem lá 14 produtos, domina bem. Hoje o portfólio que ele usa é de 5 produtos, tem mais produtos que ele pode usar, então ele domina bem. Então, com esses 2 eixos aqui, é onde ele pode acelerar o crescimento. E é onde ele pode potencializar muito o crescimento do negócio dele, é no desenvolvimento do perfil do cliente ideal. Ó. Lembra que eu comentei com você que ele estava sonhando com um cliente que ele não conhecia, só que eu conheço. E o cliente que ele tem em carteira, o que a gente percebeu, que diferentemente de produto que ele conhece muito, o cliente que ele tem em carteira, ele conhecia pouco. Então, olha só como a gente pôde rapidamente, num diagnóstico estratégico, mapear com ele o seguinte: primeira coisa, vamos olhar a tua experiência de processos que é boa, o que a gente pode fazer aqui? Com o domínio do conhecimento de processos que você tem. Segundo, também explorar o conhecimento e alternativas de produto. Onde são os outros grandes aceleradores em termos de salto, né? Pular de onda, entrar na próxima fase de crescimento. Estudar mais o cliente, e daí a gente tem uma metodologia que eu vou explicar para vocês, e estudando mais o cliente e dominando esses outros 2 eixos que ele domina bem, fazer um reposicionamento estratégico frente à concorrência, frente ao mercado, canais de aquisição de cliente. Então a gente pôde trabalhar em 3 fases diferentes, olha só. Com processos e produto, a gente faz a primeira estilingada de crescimento, paralelamente um aprofundamento no estudo da carteira de clientes, porque aqui sim tem um grande potencial de crescimento, e daí com esses 3 fazer um reposicionamento estratégico no mercado. E o eixo de pessoas, o autodesenvolvimento dele aqui, embora ele tenha um bom senso de autoliderança, tem espaço para crescer, mas ele pode crescer em paralelo. Então, olha só que interessante. O que nós planejamos aqui? Então, esse aqui é o relatório que o diagnóstico estratégico dá. Né? Ele faz esse desenho e depois em cada eixo ele vai dando uma nota e vai te mostrando como você pode crescer, tá? Salva aí, depois a gente manda o PDF para o cliente nosso. Então, o que eu quero dizer com isso para você é que, justamente, em termos de diagnóstico estratégico, o primeiro passo que nós damos, só deixa eu fechar essa tela aqui, instantinho só, deixa eu achar onde é que ela está. Está aqui, pronto, deixa eu fechar essa tela, fechei. Então, o primeiro passo que nós damos, e é isso que é legal a sessão de diagnóstico estratégico, esse trabalho é um trabalho de aproximadamente meia hora, 40 minutos,
mas que o Álvaro pôde sair com bastante norte, com bastante direção, o que deve ser feito. Esse relatório, isso eu faço gratuitamente, e esse relatório a gente manda para ele, minha equipe manda para ele. Então dá para ele construir e pensar, então, no desafio, o que ele precisa fazer. Ele sai desse diagnóstico estratégico sabendo, olha, processo eu domino, cliente eu preciso conhecer melhor, produto eu domino, processos é ponto forte meu. Então, com isso, um reposicionamento estratégico, daí juntando esses 3 principais eixos. Mas o que eu mostrei para ele, e isso foi, e daí vem a vivência de consultor. Eu já trabalhei muito para clientes de produtos de luxo, justamente onde a válvula para você escalar volume são as redes, são os grandes distribuidores, são as redes de supermercados. Agora, o que acontece quando você trabalha com rede de supermercado? Eles são muito maiores que você. Então, o poder que eles têm é muito maior que o seu. O poder, a força que eles têm é muito maior que você, inclusive econômica. Então, eles te botam pressão. Eles querem bônus, eles querem gratuidade, eles botam preço, eles botam prazo de pagamento e assim por diante. E isso é ruim? É desconfortável. Pode ser que no mix dos seus parceiros, no mix dos seus clientes, e até contei um caso interessante, pessoal, eu fiz muito informatização do pessoal que produz leite A. A gente tem que ter as redes de supermercado no mix de clientes, por quê? Porque no fim de semana as vacas continuam produzindo leite, e o leite A não pode, ele tem o tempo de estocagem dele, era muito pequeno, hoje é maior. Mas antigamente era 2 dias, hoje é 10. Então a margem hoje dá para trabalhar melhor isso, a pressão é menor. Mas o fato é que você tinha que vender o leite ou descartar. Então o canal, os supermercados era um bom canal, você fazia promoção, pelo menos vazava aquilo ali a preço de custo, mas dava uma visibilidade grande do seu produto. Então funcionava bem. Então, é essa a ideia. No caso do Álvaro, o que acontece? Eu mostrei para ele e falei, olha, você tem um produto muito bom, você domina o processo. O que nós precisamos fazer? Como você é bom de aprender processo, você sabe quem faz processo, aprendeu já a fazer processo de qualidade, ele é agrônomo, vida inteira, né, entre plantar e colher, tem um controle processual grande. Então ele sabe, domina bem o processo. Então, é implantar processo de vendas. A gente, aparecer um grande comprador e comprar tudo, é a solução milagrosa, mas a solução lucrativa é implantar um processo de vendas para aquisição de novos clientes. E daí entra a segunda parte, que é, mas aquisição de qual cliente? Poxa, vamos lá estudar na tua carteira o que teus clientes estão dizendo de você. A gente sabe que daquele cliente que te adora, que é o cliente missionário, vamos estudar como é que ele é. A gente sabe que tem aquele cliente que compra por preço, como é que ele é. E a gente sabe que tem um cliente insatisfeito, ou que comprou uma primeira vez e não voltou a comprar. A gente precisa estudar esse cliente, criar intimidade com ele e te contar o que deu pau, o que deu ruim. Porque ele contando o que te deu ruim, isso vai fazer com que você possa melhorar sem precisar contratar uma consultoria de qualidade. E atendendo o cliente. E o cliente que deu ruim, se você atendê-lo bem e conseguir reverter a situação, ele vai virar aquele cliente missionário que vai falar bem de você para todo mundo o resto da vida. Ele vai virar o super cliente. Então, são pontos. Então, muitas vezes você está com uma ideia fixa em uma solução, mas aquela solução pode ser que não seja a solução ideal. E nesse caso, quer dizer, ao ventilar um pouco, até um momento, 1 hora de consultoria, gratuita ainda, 1 hora de consultoria gratuita, a gente pode abrir o leque. E agora, ele vai entrar numa imersão comigo, que também são 3 dias, que a gente vai então fazer juntos o projeto dele, justamente o projeto 57 em 7 dele,
que é, então vamos planejar o canal de vendas, vamos planejar o processo de vendas, vamos planejar o desenvolvimento pessoal dele e de equipe, como é que ele pode fazer isso, e qual que é o reposicionamento estratégico dele, de onde vem a autoridade dele, quais são os canais de venda. Provavelmente não é só portal de vendas, são parcerias, a gente rapidamente conversou, identificamos que para o mercado gourmet dele, ele tem parceria com o pessoal de vinho, ele pode ter parceria com o pessoal de massas, ele tem parceria com o pessoal de sucos, tem grandes distribuidores que têm cliente em comum com ele, e que ele pode se associar a esses grandes distribuidores para alcançar o mesmo cliente, e esse grande distribuidor, inclusive, acrescenta margem, acrescenta lucratividade ao seu negócio. Então, o 57.7, a metodologia do 57.7 não é um milagre. Eu falei isso para o falei, Álvaro, fazer 57.7 de lucro é muito trabalho. É muito trabalho. Agora, não é fazer uma venda para um grande supermercado rapidamente que vai te resolver. Pode ser que você mais rapidamente tenha mais prejuízo. O que nós precisamos fazer é um processo de quem vem, e no caso dele agrônomo, vem do setor agropecuário, é entender que se você não plantar, não vai ter colheita. Não existe. Se você não plantar, não tem colheita. Agora, se você plantar, pode ter colheita. A condição para ter uma boa colheita, uma colheita farta, é ter plantado. Agora, não é suficiente ter que plantar, cuidar, tirar o mato, chover na hora certa, ter sol, ter fertilizante, colher. Então, quem vem do agronegócio, eu mesmo venho do agronegócio, sei de como é que isso funciona, embora eu seja doutor em administração, sempre, né, minha origem é no negócio, né, sou quinta geração de produção de café, não é meu principal negócio é aqui, é a mentoria, sempre implantar MBAs no Brasil, ensinar, dar consultoria para grandes indústrias, assim por diante, mas sempre foi esse processo de gerar inovação, mudança, reposicionamento estratégico, crescimento, lucratividade. Sempre fiz isso, inclusive nas universidades. Então, isso eu consigo te ajudar, isso eu consigo te ensinar, porque, primeiro, aprendi a teoria, claro, vivi a prática. Tenho inúmeros casos, tanto da grande empresa como da média empresa. Então, se você que está aqui me assistindo, está aqui no nosso canal, está aqui me seguindo no Instagram, já tem o seu negócio, porque o 57.7, a metodologia do 57.7 é para quem já está no negócio, não interessa o tamanho que está, eu preciso que você tenha clientes e produto. Com isso a gente, então, mexe em estratégia, mexe em processos, mexe na carteira de clientes, mexe na carteira de produtos e desenvolve o lado pessoal seu e da sua equipe. Como é que desenvolve o lado pessoal? Trabalhando no seu estilo de liderança, nas suas inteligências, na formação da sua equipe, na complementariedade que você precisa, e com isso a gente cresce. Então você vê lá aquelas plaquinhas que eu tenho lá em cima, ali, ó, é onde o 57.7 nasceu. Eu sempre tive metodologias mais complexas, por quê? Porque eu sempre implantei MBAs, então eu sempre tive um ano e meio para ensinar o meu aluno, ou contratos de consultoria de um ano para ensinar, né, e implantar nas empresas clientes minhas, um processo de transformação que sempre envolveu estratégia, prototipação, que é design thinking, e desenvolvimento de pessoas. Para eu trazer isso para a internet, é muito complexo. Então, o 57.7 é uma simplificação do método que eu apliquei nos meus negócios no Riviera Brasil. É só você entrar aí, Riviera Brasil com Z, oficial, que são os meus imóveis na Praia da Riviera, em que eu aumento muito a rentabilidade do negócio, não ficando só com os imóveis na valorização imobiliária, que é o principal negócio meu, mas eu comecei a fazer a locação deles por temporada e isso me trouxe uma receita marginal que ficou importante. E a gente aumentou, a gente triplicou a lucratividade e ali, no Riviera Brasil, que nasceu 57.7. Então aquelas plaquinhas ali são do ecossistema do Érico Rocha,
onde eu comecei a usar, e eu fiz isso. Esse aumento de lucratividade veio com o uso do marketing digital, principalmente no canal de relacionamento dos clientes, no desenho, na identificação do perfil do cliente ideal, e daí na montagem da estratégia e da aquisição de novos clientes. Então, a gente saiu, né, quando eu faço 6 em 7 lá, é vender 6 dígitos em 7 dias. A gente fez isso muitas vezes. A gente fez 7 dígitos em um ano, quer vender mais de 1 milhão em um ano. Fizemos outro, esse aqui, mais de 2 milhões em um ano, e assim por diante. Então, a gente foi crescendo o negócio. O que a gente precisa ter é domínio do processo, conhecer o processo, errar, ajustar, acertar, melhorar, errar, ajustar, melhorar, e assim ir progredindo. E é assim que nós fizemos nesse negócio. Eu trouxe para o negócio da odontologia também, né, para a clínica da minha esposa, também fizemos 57 em 7, e daí empacotei e falei, pronto, agora a metodologia minha, que era uma metodologia muito mais complexa, ela continua apoiada nos mesmos princípios, mas a gente descobriu uma maneira mais curta, mais rápida, mais fácil de você implementar na sua empresa, no seu negócio. Então, se você quiser passar pela mesma experiência que o Álvaro passou, de fazer um diagnóstico estratégico, construir um mapa, aquela mandala, desenhar e começar a visualizar como ele pode acelerar o crescimento e a lucratividade, ou você vai lá na minha bio e clica lá, logo no primeiro botão da bio, na bio do Instagram, logo no primeiro botão tem a inscrição para você participar do diagnóstico estratégico, que é gratuito. Você se inscreve, responde 3 perguntas, minha equipe analisa, te chama, marca um horário, eu atendo aí algo em torno de, eu vou fazendo grupos aí de 10, mas vou atendendo, eles vão fazendo um calendário semanal, eu vou atendendo do pessoal que faz o diagnóstico estratégico, alguns, como é o caso desse que eu citei do Álvaro, que nós vamos fazer uma imersão, que então daí são 3 noites para a gente fazer realmente mão na massa, ele pegar os dados e eu ir acompanhando e fazer um planejamento para a implementação de um plano para o 57 em 7, e claro, mais tarde também eu vou oferecer a mentoria nossa, mas a ideia, o meu propósito ao oferecer o diagnóstico estratégico é uma ferramenta minha para captação de clientes, claro que é, mas para cada 5 que eu capto, 95 não vão comprar. E daí? E daí, o meu sentimento é que os 95 que não vão comprar são pessoas, são empresários que eu ajudei com a minha experiência. E esse senso de transbordar, de ajudar, vai ter um momento oportuno que esse né, prospect, que esse lead vai poder talvez voltar e comprar ou não, ou vai indicar alguém. O universo funciona de uma forma muito harmônica. Quem planta pode colher. Quem não planta, não tem colheita. O meu plantio é ajudar você, dono de empresa, que tem seu próprio negócio, não interessa o tamanho, desde um diagnóstico estratégico gratuito inicial, para depois uma imersão, para eventualmente uma mentoria, um curso de MBA. O meu propósito é estar servindo, é estar ajudando. E eu posso te ajudar. Então, vai lá na minha bio, se inscreve, que minha equipe vai entrar em contato com você. Beijo no coração e uma boa semana.